Muito bem, pessoal, começando mais uma videoaula de energia solar fotovoltaica. Essa é a terceira aula e agora eu vou falar para vocês, explicar para vocês como que funciona uma célula fotovoltaica, como que se dá essa conversão da energia. Então vamos começar aqui pelo básico, que é entender que a célula fotovoltaica, pelo menos a grande maioria delas, mais de 90%, são feitas de silício. O silício é um material semicondutor. Eu acredito que vocês já conheçam o silício lá da disciplina de eletrônica, silício, germânio, que o professor lá, o PC, explicou para vocês como que funciona essa questão de semicondutores. Porque, na realidade, o que a gente tem numa célula fotovoltaica é uma estrutura muito parecida com o diodo, muito parecida mesmo. Então, vamos imaginar o seguinte, não vou fazer a distribuição dos elétrons aqui, porque teoricamente vocês já sabem isso. Se for preciso, a gente faz depois na aula de quinta-feira. O que acontece? Imagina aqui, esse desenho que eu fiz, a gente tem aqui os átomos de silício. Aí a última camada, pessoal, o silício tem o número atômico 14, a última camada dele vai ter 4 elétrons. Deveria ter 8 para ele ter estabilidade, mas só tem 4. Então o que acontece é que quando você tem vários átomos de silício, eles formam uma estrutura que a gente chama de cristalina, em que um átomo ele compartilha os seus 4 átomos da camada de valência, os seus 4 elétrons da camada de valência com outros 4 átomos de silício, e eles, ao mesmo tempo, cada átomo desses também compartilha um elétron com esse átomo que eu dei de referência no início. O que acontece é que vira uma estrutura cristalina, que eu deveria ter até feito mais átomos aqui em volta para mostrar que fica um negócio bem 100% amarrado. Todo mundo entra em instabilidade, porque esse elétron é desse átomo de silício, mas está sendo compartilhado com o de cá. Então, todos os elétrons aqui estão na mesma situação. Então, se eu quisesse pegar, por exemplo, aqui em cima, teria mais um átomo de silício aqui, e aí ele teria seus elétrons também compartilhados com outros átomos, e assim montando uma cadeia que a gente chama de cristalina, e que, inclusive, é um ótimo isolante. A gente está falando de semicondutor aqui, mas o silício, naturalmente, ele não é não é um bom condutor e, na verdade, ele é só isolante, ele não conduz eletricidade. O que acontece é que a gente faz a dopagem desse material, que é incluir nele fósforo e o outro material, agora eu não lembro de cabeça, mas são 2 materiais que você mistura aqui quando você quer transformar esse silício num material positivo, com falta de elétrons, mais prótons do que elétrons, ou quando você quer transformar ele num material negativo, com excesso de elétrons. Ou seja, mais elétrons do que prótons. Ele fica eletricamente negativo ou eletricamente positivo. Então o que acontece é o que vocês estão vendo nessa imagem aqui agora. Então, essa parte de cima foi dopada com um certo material e aí agora apareceram lacunas, ou seja, é falta de elétron. Então, esse material aqui de cima tem carência de elétron, por isso que ele é um material tipo P. E o de baixo, olha, apareceu um elétronzinho aqui sobrando. A outro elétronzinho aqui. Cada átomo ali vai ter o seu elétron sobrando. Então, esse material aqui é o material agora tipo N. Então, você tem material tipo P e tipo N. E aí, a célula fotovoltaica é como se fosse um sanduíche com 2 camadas. Uma de material tipo P e outra de material tipo N. E aí, o que acontece? A gente vai ter uma junção PN, que é o que vocês estão vendo aqui agora. Você tem o material tipo P desse lado, tem o material tipo N do lado de cá. E aí, o que acontece é que quando esses materiais entram em contato, pessoal, existe uma tendência dessa área aqui, mais próxima à junção, estou desenhando agora, ela vai entrar em instabilidade. Porque esse elétron vai pular para cá e vai ocupar espaço. Certo? Então, vai ter elétrons aqui, vai ter lacunas de um lado, elétrons do outro, de uma forma que essa região aqui ela vai entrar em instabilidade, formando uma barreira de depleção. Então, quem está do lado de cá, do esquerdo, não consegue alcançar esse lado. A verdade, na realidade, a gente sabe que é o contrário. Esse elétron que está aqui do lado direito, no material tipo N, ele não consegue romper essa barreira de depleção e alcançar essa lacuna, que é o que ele gostaria de fazer, mas ele não consegue, porque tem uma barreira de estabilidade aqui. Certo? Isso acontece também quando a gente fala no diodo. Você já deve ter visto aqui na aula lá com o PC,
que o diodo precisa ser polarizado diretamente para que esse positivo com esse positivo, eles vão se repelir, e aí esse elétron que está preso aqui no lado, nesse lado de cá, vai conseguir romper a barreira de depleção e fazer uma corrente circular nesse circuito, por exemplo. Se eu colocasse, por exemplo, ele polarizado inversamente, ficaria mais com menos, e aí eles se atraem, e aí não tem movimento de circulação de corrente de jeito nenhum. Certo? Então é a mesma ideia. Só que aqui nosso objetivo é um pouco diferente. Então, a construção dele física mesmo é bem diferente do que acontece no diodo. O diodo, não sei se vocês chegaram até a aula prática, ele tem um encapsulamento que ele fica todo fechadinho ali dentro. Agora, no caso da célula fotovoltaica, o que acontece é isso daqui. Olha só. Você tem uma camada de material tipo N aqui em cima, e ela é bem fininha, aí tem que falar bem fininha mesmo. Você tem uma camada de material tipo P embaixo, então aqui é tipo N, aqui embaixo é tipo P. Então, essa linha aqui, olha, que eu estou fazendo meio torto, bastante torto na verdade, é a nossa linha da junção PN. Então aqui tem uma barreira de depleção também. Então você tem esse sanduíche, com duas camadas, a de cima bem mais fininha do que a de baixo. Você tem uma base metálica embaixo também, e aqui em cima você tem uma grade metálica. Aí o que vai acontecer, pessoal? Quando a luz do Sol, ou qualquer tipo de luz na realidade, atinge essa superfície do material tipo N, ela é bem fininha, e aí essa luz consegue penetrar nessa camada e atingir átomos que estão mais profundos também nessa camada. Por isso que ela é fininha, para poder todos os átomos aqui receberem essa luz. E a luz, pessoal, ela transporta energia. Nós já falamos disso, na verdade, na semana 3 agora, que quanto maior a frequência de uma onda, mais energia ela transporta. E ela transporta através de fótons. A gente pode entender o fóton como uma partícula de energia. Então, a gente viu lá que o nosso espectro do Sol tem uma infinidade de frequências. E quanto maior a frequência, maior a energia que a onda transfere. É claro que é só uma pequena parte dessas ondas que são visíveis a olho nu, a outra parte a gente não enxerga porque o olho humano é incapaz, mas elas continuam existindo. E aí, quando essa radiação encosta num corpo, por exemplo, a gente vê o material aquecendo aqui na Terra, é porque esses fótons forneceram energias para os átomos, átomos começam a vibrar e liberam essa energia em forma de calor. Então, qualquer objeto que se aquece, até o nosso corpo que se aquece sob a luz do Sol, é esse processo. É essa energia que a gente recebeu se manifestando ali, sendo dissipada em forma de calor. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui é a mesma coisa. Olha só, a luz do Sol vai bater aqui em cima. E aí, pessoal, esses elétrons aqui que estão em excesso, eles vão receber uma quantidade de energia suficiente para vencer a nossa barreira de depleção, que eu indiquei para vocês aqui no meu desenho. Uma vez que esses elétrons que estão aqui, nessa região, recebem energia suficiente, eles conseguem romper essa barreira de depleção. E se você consegue fazer isso de uma forma ordenada, que é o que a gente aprendeu aí, vocês aprenderam em eletrônica, e liga aqui, por exemplo, olha, um fio para cá e um fio para cá, você tem corrente elétrica. Lógico que a gente sabe que quem move é a carga negativa, mas vamos indicar aqui no sentido convencional da corrente, olha, isso vira corrente elétrica, pessoal. Então, basicamente, é isso que acontece. E aí, o que a gente tem aqui? Tem uma grade metálica em cima, aí aqui tem que ser uma grade, porque tem que ser uma grade bem fininha, porque tem que passar luz, né, gente? E, infelizmente, o metal não permite a passagem da luz. Então, tem uma grade para permitir que essa região aqui receba a luz do Sol, certo? Luz do Sol, no caso do sistema fotovoltaico. E essas grades, elas são interligadas nesse sentido também, pessoal. Aqui não está indicado, não, mas elas são interligadas dessa forma. Porque aí, qualquer lugar aqui pode sair um elétron e ele tem que caminhar para onde? Para o terminal. Então tem um terminal em cima da célula e tem um terminal abaixo da célula nessa base metálica também. E aí você tem aqui a circulação de corrente. Você pode colocar aqui uma carga, por exemplo, um resistor, ou pode deixar o circuito curto-circuitado mesmo e vai ter uma corrente elétrica circulando nesse sentido. Certo? E aí o que acontece? Se esse terminal estiver aberto, igual está aqui, vai aparecer aqui entre esses terminais mais ou menos 0,6 volts. E se eu conectar os dois terminais, vai ter uma corrente elétrica circulando.
É lógico que é uma tensão bem pequenininha, mas é por isso que um painel fotovoltaico vai ter lá 70 células. E aí você consegue tensões ali, até hoje em dia, até de 50 volts em um painel fotovoltaico. Certo? Então, basicamente é assim que funciona, né, pessoal? Não é uma explicação assim, muito científica, não, mas é suficiente para a nossa disciplina. Beleza? Então, espero que esse vídeo tenha contribuído com o entendimento de vocês e até a próxima videoaula.